bem? Agora vem aqui para cá comigo, o doutor já está aqui do meu lado para conversar sobre um assunto super importante, doutor Daniel Camelot, que justamente para quê? Para que você entenda que é necessário tomar alguns cuidados muito importantes, principalmente na hora de você tomar remédio. Doutor, eu sempre falo isso porque as pessoas se automedicam demais nesse país. Nesse país não, nos Estados Unidos também, americanos também adoram remédio, né, doutor? E a gente não pode fazer isso, né? A primeira, eu estou falando desde o começo do programa, a primeira providência é essa, não se automedique, né, doutor? Com certeza. Muita gente chega na farmácia, aquele remedinho que às vezes acha que não tem problema, mas por trás dele podem ter vários problemas que a gente vai descobrir só depois. Doutor, e essa questão da asma também é muito importante, né? Porque tem muita gente que tem asma no país e que toma esses remédios e que, na verdade, são remédios porque a pessoa pode comprar de qualquer forma, sem controle. O que é esse tipo de doença que pode acarretar? O problema da asma é que ela é uma doença inflamatória crônica, que é uma doença que a pessoa vai ter pela vida toda, que ela vai conseguir controlar, diminuir as recidivas, as crises, com medicamentos. Esses medicamentos são usados para diminuir essa inflamação crônica, são os anti-inflamatórios hormonais chamados corticoides. E além dos corticoides, também os broncodilatadores para poder dilatar os brônquios, que é por isso que eles sentem falta de ar, tosse. Mas o perigo na asma é o uso crônico do corticoide, porque tanto o corticoide via oral, que é o comprimido ou qualquer medida via oral que você tome, ou até mesmo a bombinha que você use na época de crise, ou até a pessoa que tem rinite alérgica usa aquela bombinha também no nariz, existe uma certa comunicação do olho com essa parte respiratória superior. E, então, doutora, você tem essa comunicação. Então, quando a pessoa, por exemplo, descobre que tem asma, existe um trabalho em conjunto, né? Com o pneumologista, com o oftalmologista, para que não haja problema, né? Para que haja um controle, ou se a pessoa tem algum tipo de reação, que tome um outro tipo de remédio. Sim, com certeza o pneumologista, sempre o contato com o oftalmologista, pedindo o acompanhamento sempre conjuntamente, para que o uso crônico, que em alguns momentos, em alguns casos, precisa ser usado mesmo por um tempo prolongado, mas junto com ele, precisa do oftalmologista para que ele avalie a pressão do olho, para que ele faça o fundo de olho, faça a biomicroscopia, todos os exames necessários, evitando esses efeitos colaterais que o corticoide possa causar no olho. Doutor, tem algumas perguntas que nós selecionamos para você que mandou a nossa pergunta pelo Facebook e também até pelo Instagram, e eu já vou passar para o senhor, vou colocar na tela que é para o senhor responder. Tá ótimo. Como os remédios para a respiração, eles interferem na saúde ocular? Que essa interferência ela ocorre justamente pelo uso contínuo? Sim, o uso contínuo, o que acontece? O corticoide, ele pode agir em algumas camadas do olho, pode ter efeito colateral em algumas partes do olho. Como, principalmente, a gente pode ver aqui o olho, né? Existe a parte... existe a parte aqui esse é o olho, essa é a parte da frente do olho, certo? Sei. Nessa parte intermediária aqui, a gente tem o cristalino, que é onde tem a catarata. Esse cristalino é uma lente que a gente tem no fundo do olho, que ela vai opacificando. Isso, é uma lente que existe nessa parte intermediária. Entendi. E ela, aos poucos, vai opacificando e a pessoa vai tendo aquela baixa visual. Na maioria das vezes, é mais a pessoa idosa, que aos poucos vai embaçando a visão. Só que o uso crônico do corticoide pode intensificar e fazer com que essa opacificação aconteça de uma forma mais rápida. Então, até pacientes jovens. Ou seja, uma pessoa que já tem uma propensão à catarata, ela pode anteceder o problema. Sim, e existem os pacientes mais sensíveis ao corticoide. Entendi. Então, às vezes, o paciente que é mais sensível pode ter uma catarata formada mais rápido que outros que podem não ter. Então, é de paciente para paciente, por isso a importância do acompanhamento. Além dessa catarata, existe a parte da pressão intraocular. A pressão intraocular alta pode causar o glaucoma. O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível na população e ela é silenciosa, na maioria das vezes, ela não tem sintoma. Então, o que é o glaucoma? A produção do humor aquoso, que é um líquido que preenche essa câmera aqui do olho, ela ou é muito produzida ou é pouco escoada. E o corticoide pode influenciar nisso. E aumentando a pressão intraocular, ela pode gerar um glaucoma, que é uma doença muito grave, como eu falei, uma principal causa de cegueira irreversível no mundo. E é uma outra... é irreversível, doutor? É irreversível, porque quando a pessoa vai procurar ajuda, já acometeu todas as fibras nervosas do campo visual. Então, a pessoa vai procura ajuda porque não percebe ou pela ignorância mesmo, porque doutor? Não percebe. Muitas pessoas não têm aquela... Ela pôs uma imagem de glaucoma aqui, doutor. Sim. O que é isso? Isso aqui, na verdade, como eu falei, esse líquido que é produzido aqui pelo corpo ciliar preenche essa câmara do olho. Sei. E esse líquido precisa ser drenado. Se ele não consegue drenado,
ser drenado ou muito produzido, ele acaba aumentando a pressão do olho e acaba afetando lá atrás do olho o nervo óptico. Mas a gente não percebe o que está acontecendo? Não percebe. E como é que faz, doutor? Então, o problema é que o glaucoma ele vai acometendo a visão de fora para dentro, é o campo visual. Então a pessoa está enxergando 100%, mas o campo visual vai fechando aos poucos. Ela só vai perceber quando já está um tubinho. E nessa hora a gente não consegue mais reverter o glaucoma. Doutor, mas se a pessoa vai ao oftalmologista frequentemente, percebe? Consegue perceber. E daí não tem como reverter, mas tem como estacionar, tem como isso? estabilizar. Essa é a importância de detectar antes que cause esse problema. Por isso a importância do exame de rotina. Sabe que eu já ia até perguntar, eu não sabia que tinha que fazer exame de rotina até para os olhos. Muito porque importante. a gente só vai ao oftalmologista, é igual dentista, mas dentista a gente já sabe, que Sim. todo mundo faz a propaganda que você tem que ir lá ao dentista uma vez por ano e tal. Mas o oftalmologista, eu achei que era só quando a cabeça estava doendo demais, porque a gente acha que pode ser problema de visão, ou às vezes problema de dentição também, que dá dor de cabeça. Mas, ou então quando você não estivesse enxergando nada. Quer dizer, você precisa começar a ir uma vez por ano, pelo menos, ao oftalmologista, para evitar doenças graves como essa. Que a gente consegue detectar no exame de rotina. E daí você pode estacionar e não ficar cego. Porque, doutor, vou falar uma coisa, ficar cego deve ser a pior coisa da face da terra, não? A perda da visão A perda da visão, triste. gente, pelo amor de Deus, a gente tem que se cuidar. Esses dias eu tenho uma amiga que tem um problema como esse, a gente vê a dificuldade que é, porque a pessoa que já nasce cega, claro que o problema não é menor, mas ela nunca viu. Agora você imagina você perder, e muitas vezes por um lapso, às vezes acontece um acidente mesmo, mas por um lapso como esse, não faça isso. E a mesma coisa, os remédios, doutor, também podem causar cegueira? Podem causar cegueira, causando esses problemas. Uma coisa vai puxando a outra, Uma coisa vai puxando a outra. Até o próprio glaucoma, existe um colírio que é usado, que é um beta-bloqueador, que diminui essa produção do líquido, tá? Só que esse beta-bloqueador, aí é ao contrário, ele pode causar uma broncoconstrição. O que é isso? Ele vai causar uma alteração nos brônquios do pulmão, que faz você respirar, e quem já tem asma vai ter mais dificuldade se você utiliza esse colírio pro glaucoma. Então, meu Deus. O uso do corticoide para asma pode causar o glaucoma, e o uso do colírio para o tratamento do glaucoma, alguns tipos, algumas classes, podem intensificar os sintomas da asma. Então, por isso que a gente diz, sempre procurar o seu médico, o seu trabalho conjunto, né? Com certeza. Doutor, sabe, falando em colírio, eu uso muito colírio, mas acho que é por causa da maquiagem, o olho fica vermelho, é por causa de vermelhidão mesmo. Tá. E uma vez um médico me disse que o uso excessivo de colírio, ele pode causar uma aceleração no coração. Sim. É verdade isso? O que acontece? Esses vasoconstritores, que são os colírios que clareiam o olho, por que ele fica claro? Porque ele faz um afinamento dos vasos do olho, então ele fica branquinho. Só que o uso crônico desse colírio, como eu falei, o olho tem comunicação, o ducto lacrimal, onde drena a lágrima, ele vai para o nariz. O nariz tem vários vasinhos, isso sistemicamente, o uso crônico vai espalhando. Essa vasoconstrição, que é esse afinamento dos vasos, quem já tem propensão a ter hipertensão arterial, porque vai fazer essa vasoconstrição, então o aumento da pressão arterial pode acontecer com isso desses colírios também. Então até os colírios que chegam na farmácia e falam, usa esse colíriozinho que não faz mal nenhum. Na verdade, muitos colírios que falam que não fazem mal, o uso crônico deles podem causar um efeito colateral sistêmico, podem causar também um ataque cardíaco, esse acelerado do coração, a arritmia. Então tem que tomar muito cuidado com qual colírio você vai utilizar. E o problema é que a gente não dá para escolher colírio, porque tem você já viu a embalagem do colírio? Você já prestou atenção? Eu já tentei olhar assim para ver alguma coisa, um diferente do outro. Eu nem lembro agora o que está escrito, doutor. Tem umas coisas escritas assim absurdas que a gente não entende, a gente que é leigo não entende, não sabe o que comprar. Daí compra um que dizem, essas coisas tudo indicação. É igual remédio para gripe. Eu tomei, fez bem para mim. Põe esse colírio que fica bom. Daí clareia o olho, pronto. Não pode fazer isso também, eu faço também, doutor. Tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar cuidado. Sempre conversar, saber qual colírio, qual medicamento você pode usar para não ter um problema futuro. Doutor, e também tem gente que pega o colírio emprestado, daí coloca quase dentro do olho, né? Isso também é um problema, né? Vai que a outra pessoa que você pediu emprestado tem conjuntivite, tem alguma doença que pode passar por intermédio do colírio, se você encostar no seu olho, passa para outra pessoa, a gente não pode fazer isso. Então, tomar cuidado, não compartilhar o colírio de outras pessoas. Ainda mais nesses tempos agora de tantos vírus, né, doutor? Se a gente colocar a mão no olho, a nossa própria mão no nosso olho já pode causar um problema sério de saúde, você imagina se usar alguma coisa que os outros usaram, até maquiagem também, né, doutor? Eu não indicaria compartilhar maquiagem, colírio, nada disso. Usar cada um o seu, cada um usando
aquele indicado para cada pessoa. Doutor, o que é serosa, que é um problema na visão? O que é isso? A serosa central, além desses problemas, a serosa central é o quê? Aqui na retina, que aí já é a parte aqui de trás do olho, onde estão esses vasinhos, essa serosa central, o que acontece? Existe uma alteração dessa vascularização aqui de trás, que vasculariza a retina, que é a coroide, e essa coroide também altera como se fosse uma barreira que existe. Que é essa imagem que está aqui na tela. Doutor. Isso. Existe uma barreira entre a coroide e a retina. Sei. Quando você quebra essa barreira, que o corticoide com uso crônico também pode causar isso, pessoas estressadas, é muito comum, principalmente homens, em atividade de 20 a 45 anos, 85% acontece em homens. Acontece isso. O que acontece? Isso aqui é um exame de angiofluoresceinografia, que é um exame de contraste que a gente faz, e a gente vai tirando foto do fundo do olho com esse contraste. A gente vê que nessa área central, que é onde a maioria das vezes essa serosa central acomete, forma, vamos dizer, um descolamento de retina seroso. É um líquido que forma uma bolha nessa área central e a pessoa começa a sentir uma tortuosidade das linhas retas, ou então um escotoma central mesmo. Então, isso daqui... Que é isso, doutor, escotoma? O escotoma é uma mancha central. Acontece... Vê a imagem meio manchada? Bem central. Começa a ter essa tortuosidade, uma imagem central manchando. Então, acontece isso no fundo do olho. Começa a ter esse vazamento do líquido. Esse branco aqui no meio é esse vazamento. Então, com esse exame a gente consegue detectar. Agora, só com fundo de olho... Mas tem cura essas coisas, doutor? Tem cura. A maioria das vezes isso se resolve sozinho, que o corpo acaba resolvendo, só que em alguns casos tem uma história mais crônica. Então a gente, nesse caso, precisa fazer alguns tratamentos como laser, mas a gente só deixa esses casos após não melhora, que a maioria das vezes existe essa melhora espontânea, mas tomar muito cuidado, porque o corticoide induz isso. E, além disso, o estresse da vida diária também é um outro fator de risco para esse problema da corioretinopatia serosa central, que é um problema na retina. Doutor, a maioria das doenças oculares tem cura? Ou a maioria leva a cegueira se a gente não cuidar? Se a gente não cuidar, com certeza a própria catarata, que é a principal causa de cegueira, só que reversível, diferente do glaucoma. Com a cirurgia, a gente consegue reverter. Só que se aquela pessoa não tá, deixa pra lá, chega já no médico com aquela catarata dura, então até a própria cirurgia se torna mais complicada. Essa é uma ideia da cirurgia de catarata. Com essas imagens eu não entendo nada. Sim. Cadê a catarata aí? Dá pra ver? Na verdade, aqui é o nosso olho, só mostrando que a maioria das vezes atualmente a cirurgia é feita com colírio tópico, dependendo dos casos, mas a maioria é com colírio tópico. Aqui a gente vê que existe, principalmente esse aparelho aqui, é o facoemulsificador. O que ele faz? Aqui é o olho também. Isso. A gente entra no olho, olhando por aqui, né? A gente precisa entrar pela córnea para ter acesso a essa lente. Então, o que esse aparelho do facoemulsificador faz? Ele quebra esse cristalino que está sujo em vários pedacinhos e aspira. Então, depois de ter feito tudo isso, quebrou todo esse cristalino e aspirou, precisa substituir isso por uma lente, que seria essa lente intraocular, que existem vários tipos. Uma lente, quer dizer, como se tirasse essa lente e trocando essa lente e colocando uma nova. E hoje em dia a gente consegue até corrigir grau de hipermetropia, até lente multifocal é usada atualmente para poder corrigir grau durante a cirurgia. Claro, a gente deve escolher cada caso, esse é indicado, esse não é, mas existem lentes tóricas que corrigem astigmatismo, multifocais que corrigem a visão de longe, de perto. Então, sendo bem escolhida, são muito bem aceitas e os pacientes ficam bem felizes com o resultado da cirurgia. Meu Deus, doutor, é muito delicado, né? Muito delicado, com certeza. É uma coisa que, olha, por isso que eu falo, tudo isso você tem que evitar. E tudo é evitável quando você busca sempre o especialista. A mesma coisa acontece com as doenças respiratórias, como o doutor já orientou. Eu vou só repetir para ficar muito claro para você. Se você tem algum tipo de doença respiratória, você tem que procurar o especialista, o pneumologista, que seja, mas paralelo a isso, procurar o oftalmologista para que esses remédios não te causem uma reação adversa que possa te trazer um problema mais grave também nos olhos. Isso é muito importante, né, doutor? Muito importante. A orientação médica é de suma importância nesse caso. Doutor, tem alguma coisa que eu esqueci que a gente precisa lembrar para que as pessoas que estão em casa sejam bem orientadas mesmo, a não cometerem nenhum tipo de erro? Eu acho que foi tudo perfeito. O importante reforçar é sobre o exame rotineiro, o exame anual. Todas as pessoas, até criança, que a gente deixa pra lá, mas criança, adulto, principalmente adulto acima de 40 anos, e fazer esse exame de rotina mesmo sem sentir nada e não utilizar medicamento que não seja indicado pelo médico.
Tá vendo só? Se você não acredita em mim, acredite nele, que o doutor sabe do que está falando. Doutor Daniel Camelot, você pode mandar suas perguntas, você pode saber lá sobre a agenda dele também, para ele te atender também, para você marcar uma consulta. O site é clockoftalmologia.com.br. Clock, tipo clock de relógio. Né, doutor? clockoftalmologia.com.br. Você vai ter todas as informações, está nas suas dúvidas, pode agendar um horário, já comece mesmo a cuidar mais de você. A gente é muito relapso com a nossa saúde. Quando a gente está bem de saúde, a gente se esquece que pode ter algum problema. Então, para você evitar os problemas, você tem que se cuidar e se precaver, que é o mais importante. Tem Face também, né, doutor? Tem. Qual sim, é o Face, doutor? É o Oftalmologia Clock. Quem tiver dúvida, quiser, a gente não conseguiu tirar dúvida por aqui no programa, pode mandar aqui, eu respondo com o maior prazer. Oftalmologia Clock também lá pelo Facebook, mas entra no site, você dá menos trabalho pro doutor, senão você vai ficar, doutor, não tem tempo de ficar olhando todas as perguntas no Facebook. Você entra lá, que lá no site tem tudo. clockoftalmologia.com.br. Doutor, obrigada pela sua presença. Volte sempre, é sempre um prazer receber o senhor.